Todo mundo conhece alguma piada de português, não é verdade? Mas será que do outro lado do oceano, nós também não somos uma piada para eles? Será que o jeitinho brasileiro não é motivo de chacota por lá? Nessa nossa viagem a Portugal, nós procuramos o que ainda nos une a eles e descobrimos que o idioma, apesar de ser motivo de discórdia, é muito mais ainda de união e que a grande paixão comum é mesmo o futebol. Vamos começar esta etapa pela cidade do Porto, a capital do norte. És um raio de luz na minha vida. Até o sol, quando se levanta sobre a cidade do Porto, parece mais denso e permanente, como que a gritar em seu vermelho absoluto. Acordem, portuenses, eu os aquecerei e iluminarei seus dias de glória e resistência. Assim é o Porto, um lugar de gente que trabalha muito, diverte-se pouco e carrega em si o orgulho de ser como é. Gente que gosta de um apelido que qualquer outro negaria, os tripeiros. Aqueles que aprenderam a comer as tripas dos animais para dar a carne aos navegadores que partiam em longas viagens. Gente que alimenta a fama de coragem e sisudez. Gente que ama a Ribeira do Douro e que bate no peito para contar que Portugal nasceu um pouco ali. Meu Portugal, meu amor. Na época da ocupação romana, deste lado ficava Portos e ali do outro lado estava Cali, duas cidades frente a frente que controlavam todo o comércio na foz do Rio Douro. A região cresceu tanto em importância que no século XI se transformou num condado, o Condado de Portocali, que acabaria emprestando seu nome ao futuro país, Portugal. E foi nessa cidade de heróis que uma família de brasileiros decidiu aportar. Mamãe Camila, papai Carlos, o sapeca Pedro e a pequena e charmosa Clara. Depois de quase 3 anos no país, os brasileiros já fizeram muitos amigos e a casa vive cheia. Pedro e Clara se confundem entre os meninos e as meninas da escola. Falam como 2 portuguesinhos. Sou rica em sonhos e pobre, pobre em ouro, mas não me importa, pois só por ter dinheiro não compro amigos. Quando a menina se machuca, a mamãe protege o ferimento com Um penso, Um penso. um penso. sim, Isso aqui é um penso? é, Não é um band-aid? não, É um penso? é. Para eles, a comunicação já não é um problema, mas no começo foi. Logo que a gente chegou aqui, o Pedro falava assim: mãe, na minha escola as meninas têm pipi. Aí eu, não, filho, as meninas não têm pipi, são os meninos que têm pipi. Daí, não, mãe. Ele falou, mas na minha escola, menina tem pipi. E depois, passado um tempo, é que eu fui descobrir que do menino fala pilinha e da menina é pipi. E ele fazia confusão, mas não, mãe, na minha escola as meninas têm pipi. As diferenças no idioma são sempre tema de conversa entre os brasileiros e seus amigos de Portugal. Carlos e a colega de trabalho Sofia já pensaram até em fazer um dicionário português-português. Mas o maior problema, diz Sofia, não é de linguagem, é de ponto de vista. O brasileiro continua vendo o português de maneira preconceituosa. Aquela imagem de Portugal com fenómenos religiosos e com gastronomia é uma coisa que, ok, existe, mas não é propriamente representativo daquilo que é Portugal contemporâneo normal. Mas então, o que é o Portugal contemporâneo normal? E o que nos une a eles, além do idioma? O Brasil e Portugal têm semelhanças super importantes, não só a língua, mas eu acho que tem um espírito muito parecido. Os brasileiros e os portugueses, eu acho. O quê? A forma de encarar a família, a forma de encarar os filhos, a forma de gostar de sentar numa padaria, num lugar e conversar, tomar um cafezinho. Eu sei que essas coisas são absolutamente pouco importantes quando se fala de cultura, mas acho que as pessoas, os portugueses e os brasileiros, eu acho que são parecidos.
Outro ponto que nos une aos portugueses é o que está trazendo toda essa gente para cá hoje. Em dia de clássico do futebol, ninguém quer perder esse programão de domingo. Vir ao estádio. No estádio do Dragão, Porto e belenenses vão se enfrentar. Mas poderiam ser Corinthians e São Paulo, Flamengo e Vasco. A paixão que empurra os torcedores é a mesma que move os brasileiros. E o bravo torcedor do Porto mostra que nascer aqui faz toda a diferença. Porto, que é melhor! O Porto é o futebol brasileiro? É o Porto. Você defende a sua nacionalidade, eu defendo a minha. O melhor é o Porto. O Porto é o maior! A gente quase se sente no Brasil. Não fosse por um detalhe: a organização. Ninguém fura a fila, ninguém se recusa a passar pela revista, todos podem levar as crianças. Lá dentro, os fiscais de campo têm até banquinhos. E o torcedor também vê o jogo confortavelmente sentado. No mais, é tudo igual. O mesmo nervosismo, a mesma ansiedade. Brasileiro aqui se sente muito à vontade. Todo brasileiro que chega aqui é portista, né? Mas foi justamente o idioma que este brasileiro estranhou quando chegou por aqui. A língua, né, que a gente pensava que era a mesma coisa, mas a gente chega aqui tem muita diferença, né? Em campo, ele teve que reaprender a falar com os companheiros. Eu falo assim, passa a bola pra fazer gol na baliza. A baliza que é a trave, né? Que é o gol, né? Que a gente chama lá no Brasil. E o gol é golo. É gol, é golo, é. Pode ser o golo. Lielson vai marcar, mete no meio. Lielson não acredita, atira e golo! É golo do Sporting! Marca mesmo! E como faz golo esse rapaz? É o Levezinho. Apelido que ganhou da torcida por ser pequeno, magrinho e muito ágil em campo. Liedson encanta os portugueses pelo talento e também pela história. História que decidiu contar em livro, publicado em bom português. Aqui, por exemplo, cobertura. Lá a gente sabe que cobertura é por cima, né? Mas aqui eles falam cobertura chapéu. Aí tá escrito aqui, 70 de chapéu. Mais ou menos algumas coisinhas assim, tem assim, detalhes embaixo assim, para que eles aqui possam entender. No livro, Liedson mostra fotos de quando era empacotador de supermercado, lá na Bahia, onde nasceu. Ele só começou a carreira profissional aos 21 anos e hoje joga num dos 3 maiores clubes de Portugal, o Sporting. Um baiano de sorte esse. Há 7, 8 anos atrás eu estava no supermercado, hoje estou aqui na Europa, num grande clube, com uma estrutura maravilhosa. Vou reclamar da vida? Tem que trabalhar e manter, né? E já que estamos falando de semelhanças e diferenças, talvez esse jeito de encarar a vida seja o que mais nos separe. Conversamos com a professora brasileira Aparecida Ribeiro, que há 20 anos dirige o Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de Coimbra. Ela afirma que, ao contrário do brasileiro, o português é sim um pessimista. E a minha empregada, eu diria minha mulher há dias aqui em Portugal, ela decodifica o miau-miau da minha gata como está mal, está mal. A professora acredita que o idioma seria a grande ponte transoceânica se o Brasil encarasse o sotaque com mais naturalidade. Gosto de ouvir o português do Brasil, onde as palavras recuperam sua substância total, concretas como frutos, nítidas como pássaros. Gosto de ouvir a palavra com suas sílabas todas, sem perder sequer um quinto de vogal. A primeira grande coisa comum é a língua, que tem suas diferenças, mas convenhamos que diferenças nós temos. Dentro de Portugal, do norte para o sul de Portugal, quem apurar o ouvido vai observar que a maneira de falar é diferente, vai observar que o vocabulário é diferente, e nós temos dentro do Brasil.